Copa do Mundo, 7 de setembro, patriotismo e república. Esses são alguns dos assuntos associados à bandeira brasileira. Os signos e os significados estão em constante disputa na sociedade, e com ela não é diferente. Para falar sobre o assunto, hoje convidamos a professora da Universidade Federal do Espírito Santo, Lívia Souza, especialista em semiótica e pesquisadora na área. Obrigada por ter vindo, Lívia. Obrigada, eu que agradeço. Para começar, eu queria te perguntar como ocorre a mudança do significado de um símbolo. Bom, vamos começar entendendo primeiro o que é símbolo, né? Segundo a semiótica, que é a disciplina que estuda os signos, o símbolo, ele é um tipo especial de signo. Ele é um tipo de signo que o seu significado está atrelado a alguma coisa através de uma convenção, de uma regra, que essa regra pode ser uma regra escrita ou não, né? O que é uma convenção? Algo que se convenciona que é assim, né? Então é algo que simboliza, então o signo é algo que simboliza uma outra coisa de uma forma que se convencionou. Por exemplo, se você quiser descobrir discretamente se uma pessoa é casada ou solteira, como é que você faz? Dá aquela olhadinha assim, né? Para ver se está de aliança. Por quê? Porque o anel, né? Ele é um símbolo na nossa sociedade que se convencionou que é um símbolo de compromisso, de casamento, essas coisas, né? Então, acho que fica bem claro para a gente entender o que é um símbolo, né? E como o símbolo ele significa alguma coisa através de uma convenção ou de uma regra, né? Em geral, essa convenção ela leva tempo para se cristalizar, para se convencionar. Não é do dia para a noite que o anel, de repente, simboliza casamento para todo mundo, né? É algo que é construído através do tempo. Então, o símbolo adquirir um significado, ou então, como você falou, mudar de significado, é algo que precisa de se convencionar de forma espontânea ou de forma legal, né? Uma lei que fala assim, olha, isto aqui é símbolo de alguma coisa, né? E isso leva tempo para tomar corpo, para ficar claro para uma sociedade como um todo, né? Entendi. E nesse mesmo segmento, a gente sabe que alguns grupos, alguns coletivos, normalmente costumam associar um símbolo às suas ideias. Por que isso acontece? Bom, como você mesma falou, né, coletivos, em geral coletivos, grupos, são coisas que envolvem mais de uma pessoa. Frequentemente são muitas pessoas em um grupo, né? E sempre que há muitas pessoas, há diversidade, né? Todo mundo é diferente, mas o que une um grupo? Todo mundo é diferente, mas alguma coisa essas pessoas têm em comum, né? Então, os grupos, os coletivos, as associações, em geral, elas elegem um ou mais símbolos que também têm esse poder um pouco de unificar essa conversa, né, entre todos, esse diálogo. Reconhecendo as diferenças de cada indivíduo do grupo, mas delimitando ali que existe uma coisa mais forte em comum. Sei lá, um símbolo que é bastante forte, vamos pegar o símbolo dos Panteras Negras, o gesto, né? Só para demarcar assim, que um símbolo não necessariamente é um desenho, eles também tinham, né, o logo deles, o símbolo, mas tem o gesto, né, do punho erguido, não é? Que eles fazem assim e tal, que é um símbolo que também, além de unificar o movimento, que todos usam esse gesto, né, mas também é um símbolo que representa algumas coisas. Representa luta, né, representa força, representa você não desistir, não entregar, né? Então, os grupos, eles elegem algum símbolo, né, para trazer, para conseguir engajar os elementos desse grupo, as pessoas envolvidas nesse grupo, em torno de uma única ideia, né, que seja mais forte, que prevaleça no grupo todo. E aí a gente já, agora trazendo um pouco mais para o Brasil, para a bandeira em específico, a gente sabe que ela foi associada historicamente a alguns grupos. Para quem e para que ela foi idealizada no princípio? Tá, vamos pegar então a história, né, da bandeira do Brasil.
Quando é proclamada a independência do Brasil, né, aí o Brasil deixa de ser colônia e se torna um império, né, Dom Pedro, imperador e tal, foi feita a bandeira do império, né, que se vocês depois tiverem curiosidade de olhar aí na internet, é uma bandeira até um pouquinho parecida com o que a gente tem hoje, né? Sim. Tem o fundo verde, amarelo, só que no meio tem um brasão. Quando houve a proclamação da República, né, em 1889, aí essa bandeira do Império foi refeita, né, ficou com algumas coisas parecidas, mas outra coisa mudou e ficou com uma cara bem parecidinha com o que é hoje, né? Só lá em 1991, mais ou menos, se não me engano, no comecinho da década de 90, que ela foi acrescentada na bandeira as estrelas referente a alguns estados que foram criados depois, né, como Amapá, Tocantins e tal, né? Mas assim, a nossa bandeira que a gente tem hoje é bem parecida com aquela que foi feita na Proclamação da República, né, em 1889. Essa história, né, a história agora de a quais grupos ela serviu de alguma forma, né? Essa história da bandeira tem um ponto ali que a gente vai identificar bem rapidamente, assim, parecido com algumas coisas que estão acontecendo hoje em dia. Na década de 1930, surgiu no Brasil um movimento chamado Ação Integralista Brasileira, né? Quem eram os integralistas? Era um grupo, um movimento que era muito inspirado em movimentos que estavam acontecendo mundo afora nessa época. Né? Na Itália, né? Pois é, a Itália de Benito Mussolini, movimento fascista, mesma coisa na ditadura de Portugal, né? Em alguns países do mundo estavam acontecendo esses movimentos fascistas que têm algumas coisas em comum, como, por exemplo, dizer que uma única raça é a verdadeira, é a pura, é a superior, né? E todos eles também têm um forte tom nacionalista, mas de uma forma bem conservadora, né? E religiosa também, muito voltado ao conservadorismo. Então, esses movimentos que surgiram lá no Brasil, né? Lá no começo da década de 30, curiosamente, então, tem dois símbolos importantes desse movimento no Brasil. Primeiro, o uso da cor verde. Eles gostavam muito de usar a bandeira do Brasil e também a cor verde nas suas roupas, se vestiam todinho de verde, para começar a falar aquele discurso assim: nós somos os verdadeiros patriotas, né? E quem não é com a gente é porque não gosta tanto assim do Brasil, né? E outro símbolo, ou na verdade, né, uma frase que era meio que o slogan deles, era assim: Deus, pátria e família, né? Então, você já deve ter ouvido, né, essa frase em algum momento, né? E então, esse uso da bandeira do Brasil para tentar designar um grupo específico, né, ele ele começa ali naquela época, mas ele tem outros momentos, né, ao longo da história também. Outro exemplo, no ano de 1992, então o presidente Fernando Collor, né, ele passou por um processo de impeachment e às vésperas lá da votação do impeachment dele e tal, ele conclamou seus seguidores para saírem às ruas vestindo verde e amarelo para mostrar que vocês amam o Brasil e por isso não vão deixar me derrubarem, né? Olha só que ecos, né, interessantes que a gente tem hoje em dia. Então, já que ela teve vários significados, né, para vários grupos diferentes, o significado que ela tem agora, que é para um grupo específico, talvez poderia sofrer novamente uma mudança com a Copa, por exemplo? Então vamos lá, né? Como eu falei lá na primeira pergunta, um símbolo é algo que adquire um significado por convenção. E o estabelecimento de uma convenção é algo que leva tempo, né? Poxa, o movimento integralista tem aí 90 anos de estrada, mais ou menos, no Brasil, né? Então, já faz 90 anos que tem um grupo específico da sociedade falando que nós usamos o verde e amarelo, nós é que somos os patriotas e vocês odeiam o Brasil, né? Há 90 anos a gente está ouvindo isso. E não só no Brasil, viu?
grupos de extrema direita em outros países, exemplo, Estados Unidos, né? Alemanha, na Finlândia aconteceu um caso bem parecido também recentemente, né? Disso de apropriação por um determinado grupo e o outro grupo querendo retomar isso, né? Na Finlândia foi um caso interessante que até encomendou-se para designers e tal fazerem como fosse um símbolo alternativo para que se pudesse usar, porque as cores do país, os símbolos tradicionais do país, estavam sendo usados para discursos de xenofobia e tal, então quem usasse isso, né, ficava com essa carga muito, muito pesada, né? Uhum. E na Alemanha a mesma coisa e tal. Então o que a gente tem que observar é até olhar também esse exemplo de outros países para a gente pensar da seguinte forma. Poxa, a gente não pode deixar isso acontecer tanto, né? Um símbolo ser único e exclusivo de um grupo da população, principalmente se esse grupo é racista, de extrema direita, né? E conservador em várias formas. Aí chegou na Copa do Mundo, né? Estamos aí às portas da Copa do Mundo e aí fica aquela polêmica de você usar a camisa do Brasil ou não, a bandeira nacional e tal. Eu acho que é um momento importante. Eu acho que fazendo até uma confissão mesmo pessoal, né? No começo de toda essa movimentação, a gente fica um pouquinho assim, poxa, você já não quer usar tantas cores do Brasil, né? Para ficar tão... Mas, você observando melhor, assim, a gente não pode deixar que esse símbolo seja tomado por um grupo específico, porque quem faz isso é todo mundo. Então, se uma convenção que tem 90 anos de estrada no Brasil dificilmente vai ser mudada com uma única Copa, né? A Copa do Mundo é um momento importante desse resgate, mas ela não vai fazer um milagre. Uma Copa de um mês não vai bater com 90 anos de convenção, né? Mas é um momento importante. Então, eu acho que ela não vai transformar tudo, mas é um momento, sim, importante de resgate, porque é um momento onde todos nós ficamos com vontade de torcer, de chacoalhar a bandeira do Brasil, de colocar a camisa da seleção, né? Então pode ser um momento, né, de fazer isso desse resgate. Desse resgate de forma mais geral, assim. Professora, muito obrigada, tá, por ter vindo aqui hoje. Esse foi o Reverso UFES de hoje e a gente fica por aqui. Até a próxima edição.